no texto que eu vou ler agora para vocês, de 1 Crônicas, capítulo 10 e versículo 13. Fala sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, ou seja, uma mulher que consulta mortos, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Veja que o texto é muito claro. Saul morreu por causa do seu pecado e também por causa do pecado de consultar uma necromante em vez de consultar o Senhor. Diz claramente aqui que Deus o matou. Deus matou Saul por causa disso. Então, Saul veio a morrer. Ele foi se afundando cada vez mais, sendo rejeitado por Deus ao ponto de Deus exercer juízo na vida dele, tirando a sua vida. Tirando a vida de Saul por causa desse pecado de consultar uma necromante, uma mulher que supostamente se comunica com os mortos. Veja o quanto é grave essa prática de necromancia, de buscar consulta aos mortos. Para você ver como isso é abominável aos olhos de Deus. Por causa desse motivo, Deus matou Saul. E aí eu quero meditar sobre isso agora, porque hoje em dia, no mundo, e no Brasil principalmente, porque o Brasil é o país mais espírita do mundo. Então no mundo se pratica muito essa prática de consultar aos mortos, entre aspas. No Brasil aqui está cheio de pessoas que se dizem médiuns, que fazem psicografia, que mexem com o espiritismo, que buscam consultar os mortos. O espiritismo é uma prática de muitas pessoas. E o incrível é que essas pessoas se dizem cristãs. Dizem que seguem a Cristo. Fizeram até um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Eles acham que seguem o Evangelho. Eles acham que estão seguindo os ensinamentos de Deus, que estão agradando a Jesus, praticando essas coisas. E muitas pessoas que até frequentam igrejas e que se dizem cristãos, buscam práticas espíritas, buscam consultar mortos, buscam reuniões espíritas de mesa branca, buscam práticas espíritas como aquelas práticas de colocar um copo numa mesa com umas letras e ficar invocando espíritos para que o espírito fale com as pessoas que estão naquela mesa. Muitas pessoas praticam esse tipo de coisa, até como se fosse uma brincadeira. Muitas pessoas se envolvem com isso e dizem que são cristãs e não se dão conta do quanto isso é abominável aos olhos de Deus. Se você pratica espiritismo e busca práticas espíritas, não diga que você é cristão, porque você não é cristão. Você é espírita. Você está praticando algo abominável, porque um cristão, ele consulta ao Senhor. Ele não consulta espíritos, ele não consulta demônios. Ele não busca médiums, nem feiticeiros, nem necromantes. O meio de saber a vontade de Deus é consultar ao Senhor, é consultar a sua palavra, é ser direcionado pelo seu Espírito Santo, não por meio de práticas espíritas. Isso é uma abominação diante de Deus. Isso é tão abominável, eu vou ler aqui para vocês agora algumas referências para mostrar o quanto Deus detesta essas práticas. No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 31, diz assim: Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Necromantes, como eu falei, pessoas que consultam os mortos.
Não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja só, isso é um mandamento de Deus, que nós não devemos procurar esses meios, pessoas que praticam essas coisas, porque quando nós procuramos, nós nos contaminamos com eles. Por que nós nos contaminamos com eles? Porque eles estão contaminados com as trevas, estão contaminados por Satanás, com o mal, com aquilo que é maligno. Se nós nos misturarmos com essas pessoas nessas práticas, nós nos contaminamos com as trevas, com algo que não vem de Deus, que não agrada a Deus. O capítulo 20, versículo 6 diz assim de Levítico: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Então veja só, é muito claro aqui, quem se volta para os necromantes, para os feiticeiros, que é o que pratica feitiçaria, que mexe com demônios, com ocultismo, quem se volta para essas pessoas, Deus vai se voltar contra elas. Se você busca essas práticas, Deus vai se voltar contra você, em juízo, para lhe condenar, para trazer morte sobre a sua vida. Se não for no sentido físico, vai ser no sentido espiritual. Então veja como Deus abomina isso. No versículo 27 também diz: o homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Na época do Antigo Testamento, em Israel, quem praticava essas coisas era morto, apedrejado. Hoje em dia, se essa lei estivesse em vigor, não existiria mais nenhum espírita, porque todos teriam que ser apedrejados. Então você vai buscar uma prática dessa, abominável diante de Deus, achando que assim você vai estar buscando alguma coisa boa para a sua vida? A única coisa que você vai encontrar é juízo de Deus e trevas, coisas malignas, comunhão com Satanás. Em Lucas 16, no versículo 27, eu quero ler também para você, porque é interessante essa passagem. A palavra de Deus diz assim: então replicou. Aqui foi o rico que estava no inferno. Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Aqui era o rico que estava no inferno, na história que Jesus contou, do rico e do Lázaro. Ele estava em tormentos e ele está rogando aqui a Abraão. O pai que ele fala aqui é Abraão, que estava lá no paraíso, junto com Lázaro. Mas eles podiam se ver, embora não pudessem passar de um lugar para o outro. O inferno e o paraíso estavam próximos, podia haver uma comunicação entre esses dois lugares, só não podia haver mudança de estado. Então esse homem fala para Abraão: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Mandes quem? Lázaro. O rico queria que Lázaro fosse falar com seus parentes, ou seja, que um morto fosse se comunicar com os vivos. Porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra de Deus. Eles têm os ensinamentos de Deus. Ouçam-nos. O que Abraão quis dizer aqui? Não é necessário que um morto vá falar com um vivo. A palavra de Deus já supre todas as necessidades do ser humano. Ele não precisa consultar um morto. Mas o homem insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco os deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, se eles não ouvem a palavra de Deus, se eles não têm temor pela palavra, eles não vão se converter se alguém morto chegar lá para falar com eles. Veja que Abraão aqui não permitiu, porque não era autorizado por Deus que um morto fosse se comunicar com um vivo. Deus não permite esse tipo de prática porque essa prática é abominável. Se isso fosse permitido,
Abraão teria permitido aqui, porque seria uma maneira, teoricamente, da família se arrepender. Mas Abraão quis dizer, em outras palavras, o que aqui? Que Deus não usa esse tipo de meios para abençoar a vida das pessoas, para levar elas a um arrependimento, a uma mudança. Deus não permite tal prática de mortos falarem com vivos. O meio de Deus usar para abençoar as pessoas e falar com elas e dar direção na vida é por meio da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você quer consultar mortos, você está procurando uma prática abominável. E como não é permitido por Deus, como nós vemos nessa história do rico e do Lázaro, um morto não vai voltar para falar com um vivo. Então o que aparece muitas vezes? O que aparece são demônios, oportunistas, que se aproveitam da situação para enganar as pessoas, para levar as pessoas a continuarem escravizadas numa prática abominável por Deus, para que elas se afastem de Deus cada vez mais e assim continuem condenadas, e assim continuem debaixo de juízo. O que acontece é isso. Supostamente as pessoas são ajudadas por mortos, nessas sessões espíritas, só que não são os mortos, são demônios. E aí as pessoas ficam gratas por causa da suposta ajuda. E aí elas se tornam cada vez mais escravas dessas práticas. Quantas pessoas não se tornam espíritas porque dizem que foram a um médium, a um espírita, e lá um parente falou com eles e eles de alguma maneira foram consolados, foram ajudados, e por causa disso se tornam espíritas e começam a praticar aquelas coisas abomináveis por Deus. E aí passam a ficar debaixo de condenação e a estar debaixo da influência de demônios. E é isso que o diabo quer. Por isso que ele usa demônios se disfarçando de pessoas, porque os demônios podem se disfarçar de qualquer coisa. Eles podem se disfarçar até em anjos de luz, como diz 2 Coríntios 11:14. E aí as pessoas ficam escravizadas nesse engano.